Se eu falar para vocês que tô cansada, muito cansada, não é o corpo, não, de maneira nenhuma. O que me está cansada hoje é a minha mente. Hoje estou cansada. Somos seres humanos, lembra? Cansamos, sentimos dores, mal-estar, sentimos fraquezas. Emocional? Não, do nosso próprio corpo. Ele reage assim. E devido você atender pessoas, trabalhar, a partir da hora que você sai da sua casa ou que você sai do seu conforto para ir para o local, que mesmo que seja na sua casa, mas que seja o seu local de trabalho, gera uma tensão. Porque o trabalho você tem que levar com seriedade. Não é porque o consultório de o atendimento é na sua casa que você não vai ter horário, que você não tem regras, que você não vai vestir um uniforme, que você não vai postar como um profissional. E quando falamos de profissionais, principalmente na área da saúde, as pessoas têm que estar uniformizadas. Você chega na farmácia, como que está o farmacêutico? Igual os atendentes? Igual a menina do caixa, do balcão? Aquela menina que repõe as prateleiras? Aquela que ajuda na limpeza, que cuida do depósito? Não. As fardas são diferentes. Os uniformes são diferentes. Sim, tanto na cor como naqueles crachá, né? Que eles levam, avisa da roupa. Tudo torna tensão, torna responsabilidade e obrigação. Viu como foi bom eu falar isso para vocês? Para vocês saberem que quando nós levantamos, que tudo na vida começa quando nós levantamos e não quando nós estamos indo deitar. Porque quando você vai deitar, você vai descansar ou procurar descansar, né? Porque tem pessoas que deitam e não descansam. Já vi muitos casos assim. Hoje mesmo passei por dois casos de pessoas que vêm deitando ao longo dos anos e não conseguem descansar. Então, sim, começamos logo cedo, uma rotina. Nossa vida é rotina, tanto na área profissional como no lar. Nós, mulheres. E os homens também. Sim, também. Tudo na vida é uma rotina. Começamos ao levantar e terminamos quando vamos para casa descansar. Não. É quando vamos deitar. Quando deitamos, é que terminamos a rotina do trabalho. E muitas das vezes tem pessoas que pegam o celular, que hoje, da maioria das vezes, é o escritório. Quem assistiu o vídeo anterior viu e ouviu eu falar sobre o escritório, que hoje é mundialmente conhecido como aparelho de celular. Não importa a marca, não importa. O que importa é que você, por mais humilde que seja, tenha o seu próprio escritório em casa. Em mãos, né? Sim. Você está um pouco curioso sobre que eu falei que hoje a gente íamos conversar sobre um fato que me aconteceu na minha infância? Eu ainda muito menina, estava pelos meus 8 aos 9 anos, conheci uma garota. Essa garota era um ano mais velha que eu. E ali nasceu uma amizade. E eu gostei. Eu tenho dificuldades em. A palavra certa é em separar
Amizade de conhecimento, amizade de colega e amizade de futura amizade. Eu tenho dificuldades em separar isso. Não raciocino assim tão rápido como outros seres humanos nessa área. Sempre somos leigos em alguma coisa. E eu nessa área eu sou. Tenho dificuldades em descobrir, ou conhecer, ou encontrar, ou separar, ou identificar uma amizade. Só se for pelo longo dos anos. Tenho muitos amigos, bastante, do longo dos anos. Mas automaticamente, para chegar e conhecer, eu tenho dificuldades. Bom, vamos deixar de falar de mim e vamos falar sobre o caso que aconteceu comigo, mas com aquela menininha lá na infância. Conhecer essa garota mudou muito a percepção da minha vida. Até aí, eu acreditava muito na inocência do ser humano e nas dificuldades entre o poder aquisitivo. Sempre na minha casa, meus pais falavam sobre isso, que a gente tinha que ajudar o próximo, cuidar do próximo, apoiar o próximo, se ele estivesse precisando de nós. E foi assim que eu aprendi a lidar com as pessoas. Nesse caso dessa garota, foi paixão à primeira vista. Falei, é minha amiga, minha amiga. Eu me lembro como hoje. Ela era só uma garota, mas ela era malvada, ela era perversa. Ela tinha atitudes de leviana. Ela pensava como uma fera. Ela tinha um vulcão por dentro dela que explodia para fora. E não era de amor, era de maldade humana. A maldade humana é reconhecida. Quando você traz uma certa inocência, que nem eu, que tinha dificuldades em fazer amizade, ela me conquistou automaticamente. E eu gostei. Eu tinha dificuldades em encontrar amigos. Pensei, agora encontrei uma amiga. E depositei toda a minha confiança nessa garota. E um dia eu me assustei com ela e me decepcionei com tamanha crueldade que ela tinha capacidade de cometer. A partir daquele dia, eu fiquei mais esperta com o ser humano. Ela quebrou minha inocência, da confiança no próximo. E ao longo da vida, eu carreguei isso comigo. Quando foi em 2019, precisei de fazer um tratamento. E esse médico, eu relatei esse caso para ele. Era um clínico, muito amigo da família. E eu confiei e relatei esse caso para ele. E eu falei para ele que eu tinha certos medos, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, insegurança, principalmente, assim, assim, assim. E ele falou que foi através disso que aconteceu. E o que eu fiz? Busquei tratamento médico. Um neurologista muito bom da nossa região. Ele é um neuropsiquiátrico. Aí eu creio que o nome não preciso falar, não. Ele é famoso, conhecido de longas décadas. Ele morava na capital de Porto Velho. Nessa época, nós morávamos em Ji-Paraná. Eu recém-casada e já levando um problema para o começo, o início da minha família. E esse médico me ajudou muito a definir amizades.
dentro de definir amizade, eu descobri algo. Eu tinha machucado muito pessoas com a rebeldia da minha adolescência, com a rebeldia da minha juventude e na rebeldia da fase de criança. Não venho de uma família pequena, nem brindada em poder, mas dentro da minha percepção, fui muito amada, muito querida, desejada, muito bonita, que toda criança tem sua beleza, todo adolescente já nasce lindo. Já olhou para a pele de um adolescente? Que maldade o ser humano definiu o adolescente pelo peso ou pela cor? É uma maldade grande. Ou pelo intelecto e muitas das vezes pelos transtornos. É uma maldade. A criança e o adolescente são lindos e são belos, tanto por dentro quanto por fora. E aquela inocência que eles trazem? É lindo para quem sabe agraciar essa beleza. E foi aí que eu descobri que tinha que pedir perdão para uma pessoa. E eu fui. Na época, meus pais moravam em São Francisco do Guaporé. Lá nessa cidade, tinha uma entrada que o pessoal falava, entrada para o Porto Montim. Logo adiante, na linha 4, residiam meus pais, seu Júlio e dona Laurita, que todos conheciam por Loura. E lá tinha uma senhora jovem, que na fase de adolescente eu magoei ela muito, eu machuquei ela muito, pela cor, pelo intelecto, pelo jeito dela se vestir. Eu estava ferida, estava ferindo as pessoas em volta de mim, sem dizer outros que estão por aí feridos, que eu feri nessa fase. E depois que eu encontrei, que eu busquei ajuda profissional, eu descobri tão valioso foi a amizade dela. E nós tornamos amigas. Nós duas na época já éramos casadas e mãe. Passamos a dividir nossos casos, nossas histórias, nossas conquistas e tornamos amigas. Viu o porquê que eu peço para você procurar ajuda profissional na área para cuidar da sua saúde? Porque eu fui cuidada e gostaria muito que você fosse cuidada também. Trabalhei na área da saúde por muitos anos. Hoje, eu faço para mim. Rica de dinheiro, poder, aquisitivos? Não, não sou. Mas sou rica de amizades, de amor, de família, de amigos. Eu tenho um legado muito grande para levar, sem dizer que eu me amo. Todos os dias eu conquisto algo. E todos os dias eu sou conquistada. Já pensou? Se você busca ajuda, quantas pessoas você magoa? Já parou para pensar que você está machucando você? Por isso que eu te convido. E você, que está aí, ouvindo tudo isso, já parou para pensar em dar uma chance para você? Para melhorar essa vida, esse rosto, esse sorriso, essa pessoa que é você? Conto com você. E não se esqueça que a maioria dos traumas não vem de família, e sim da infância. E aqueles que a gente tanto acha que são os nossos inimigos, são os nossos amigos. E algumas vezes
São mesmo os nossos inimigos. Então vamos cuidar para poder cuidarmos dos próximos. É isso aí. Gostei de falar com você hoje. Vai lá atrás. Olha meus vídeos. Olha os outros vídeos para você ouvir. Saber de onde eu vim, quem são minha família, como que eu cheguei até aqui.